Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque tem jogo importantíssimo contra o Racing pela Sul-Americana nesta quinta-feira. E ó, tem novidades no time, mudanças na escalação, lesão de atacante e mais novidades sobre um possível racha no elenco. Tudo isso eu vou te trazer a partir de agora. Vamos tratar das notícias do Timão, que tem um jogo importantíssimo contra o Racing nessa quinta. Eu sei que tá todo mundo pensando no jogo contra o Cuiabá, que ficou para segunda-feira, inclusive, né? Depois do domingo de eleições. Sábado tem rodada, domingo para tudo. Na segunda-feira, o Corinthians encara o Cuiabá fora de casa, um jogo fundamental para suas pretensões dentro do Brasileiro. Tinha vencido o Atlético Paranaense na última rodada, saiu da zona. Com a vitória do Vitória durante a rodada, o Corinthians voltou para a zona do rebaixamento, mas está em vias de sair se continuar com esses resultados. Então a vitória contra o Cuiabá ela é fundamental na segunda-feira. Não vai ser muito fácil, mas esse jogo da quinta, ele ganhou um contorno mais decisivo, porque embora a gente saiba que o foco está na segunda-feira, Ramon e Emiliano Dias estão sentindo uma pressão que ela não existia até a queda na Copa do Brasil. E a queda na Copa do Brasil, ela acontece para o Flamengo, diante de um contexto todo de bastidores e de derrotas que o Corinthians teve nos bastidores para o Flamengo, e de um confronto em que o técnico Ramon Dias deixou a desejar em algumas escolhas. Então, essa pressão veio para ele. Também tem outro indicativo, outro fator. O Corinthians, se não vencer a Sul-Americana, não disputará a Copa do Brasil em 2025. Porque o Corinthians terminou em 10º no Campeonato Estadual. O Corinthians foi eliminado na primeira fase, não chegou na fase de matas. E com isso, terminando em 10º, ele não pega nenhuma das 6 vagas no ranqueamento via Campeonato Estadual para disputar a Copa do Brasil do ano seguinte. A outra maneira seria chegar na Libertadores via Brasileiro. Para isso, teria que estar entre os 6 colocados. O Corinthians hoje está na zona do rebaixamento, faltando 7, 8 jogos. Ou vencer a Copa do Brasil, o que não é mais possível, ou vencer a Sul-Americana, porque isso lhe garante, inclusive, na próxima Libertadores e lhe dá a vaga na Copa do Brasil. É a única maneira nesse momento. Então, ganhou um contorno mais importante. A Copa do Brasil é uma competição muito rentável, em que o Corinthians gosta de jogar e é mais uma oportunidade no calendário, de você arrecadar, de você ter prestígio, de você ter bilheteria, e nesse momento não está sendo possível. Então o Corinthians vai ter que brigar por essa Sul-Americana. E também para amenizar um pouco o fato da eliminação na Copa do Brasil e, claro, somando com uma permanência na Série A nos próximos jogos, é a chance de título que o Corinthians tem na temporada. Então vai com força máxima sim. E o que significa força máxima? Ir com o que você tem de melhor. O Ramon vai ser obrigado a fazer algumas mexidas, até pelas escolhas equivocadas que ele fez nos jogos contra o Flamengo, no seguinte sentido, estaria de volta o famoso losango. O que é o losango? É aquele meio de campo com um volante abrindo o meio de campo, 2 vértices, com 2 jogadores, um pela direita, outro pela esquerda, e um meia na ponta desse losango. Normalmente o Rodrigo Garro. Seria, na teoria, um 4-4-2 com 3 volantes e um meia e 2 atacantes. Na ausência, ou melhor, na possibilidade de você escalar o Memphis Depay, já que ele não estava inscrito na Copa do Brasil, ele obviamente se auto-escala, ao lado do Yuri Alberto, que é o artilheiro do time na temporada e que até tem favorecido o jogo do Yuri nos últimos tempos. Com isso, o Memphis já seria uma troca imediata. Depois, a gente tem algumas outras possibilidades, como, por exemplo, o Mateuzinho está com um corte na cabeça, levou 6 pontos, se eu não me engano, com aquela entrada do Bruno Henrique, que ocasionou, inclusive, a expulsão do Bruno Henrique no jogo. O Fagner seria alçado à condição de titular. E aí, a gente precisa associar uma coisa a outra. É claro que tem uma questão médica aí que faz com que o Ramon, nesse momento, pelo menos em todas as prévias, escale o Fagner como titular. Mas é curioso que isso aconteça justamente depois de sair a notícia de que o Fagner seria um dos jogadores incomodados com Ramon Dias, pela sua não escalação nas últimas partidas. E aí ele ganha uma titularidade. Mas ok, nesse caso tem o argumento da questão médica, porque o Mateuzinho, pela bola, não que o Mateuzinho tenha sido um craque, Cafu, não é isso, mas o Fagner está deixando a desejar e não é de hoje. A gente sabe a qualidade que o Fagner tem. E para calar minha boca e a de muitos, é muito capaz do Fagner jogar e jogar uma enormidade. Porque ele tem bola para isso. Mas às vezes fica a sensação de que ele joga quando ele quer. O fato é,
o Fagner deve ser titular. Na dupla de zaga, o André Ramalho está tendo uma queda técnica e uma sequência de jogos muito grande. Então, daqui a pouco ele pode alternar. O fato é que o Kaká retorna, né? O Gustavo Henrique foi muito mal. O Kaká parece que teve febre na noite anterior, isso revelado pela comissão técnica. Então, ele assume a titularidade, ao lado do André Ramalho ou do Félix Torres. A gente ainda não sabe. Mas com o Fagner na direita e o Matheus Bidu na esquerda. Essa deve ser a defesa com o Hugo Souza no gol. Meio de campo, o José Martínez deve abrir o meio campo. Ele não foi bem nos últimos jogos, é verdade, mas a gente sabe do que ele é capaz. Ali no setor de marcação, ele sabe jogar. Na segunda volância, o Charles vem, acho que, digamos assim, cativando essa posição, né, para ser um segundo homem pela marcação que ele tem, por sair jogando com a bola, com uma qualidade muito boa. E ou André Carrilho ou Breno Bidon, que é esse segundo, terceiro homem, né? Que é esse cara que pode tanto buscar a bola na defesa quanto armar o jogo. Tanto o Breno Bidon quanto o André Carrilho possam fazer essa função. Então tem uma duvidazinha aí nesse sentido. E essa ponta do losango seria de Rodrigo Garro. Seria. É claro que eu não tenho informação aqui, mas vamos lá. Os dois jogadores que estariam descontentes com a comissão técnica de Ramon Dias e Emiliano Dias nos últimos dias. Fagner e Igor Coronado. Durante o dia, o Twitter oficial do Corinthians publicou uma foto aleatória do treinamento e tal com Igor Coronado. Foram duas fotos, na verdade. Foram a mesma postagem com duas fotos, colocando um 77, que é o número do Coronado. Só para dar uma moralzinha. Quando vira, eu estou gravando esse vídeo na madrugada, quando vira da meia-noite, da quarta para quinta, que é o dia do jogo contra o Racing, o Corinthians, a sua rede social, posta um card para dizer que hoje é dia de Corinthians. Já estamos no dia do jogo. E o jogador escolhido para estar nessa foto do card é Igor Coronado. Pode ser uma coincidência? Pode. Pode ser porque ele é um jogador do elenco? Pode. Mas eu tô com um palpite de que ele vai ser titular. Pelo descontentamento, para o Ramon tentar apaziguar um pouco as coisas, para dar uma segurada, uma preservada no Garro, que estava visivelmente cansado no jogo de domingo, e aí ele ficaria mais disposto, mesmo sem ele entrar no segundo tempo, para o jogo de segunda importantíssimo contra o Cuiabá, e aí dá uma chance para o Coronado. A rede social do Corinthians, ela meio que entregou isso. E o Coronado foi uma figura-chave nos dois confrontos pela Sul-Americana contra o Fortaleza, em que o Corinthians amassou o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Num modelo de 3 volantes e 1 meia. No modelo 4-4-2, no modelo de losango no meio. Em que o Ramon estranhamente abdicou nos jogos contra o Flamengo. Pois agora não. Agora ele está vendo que a batata está assando, a pressão está muito grande, a pressão da torcida, da opinião pública e do que ele precisa fazer no time. E, inclusive uma pressão interna. Então, existe um indicativo. A gente só vai saber 1 hora antes do jogo. Mas o indicativo é esse. 3 volantes, losango e esse meia não sendo Garro, sendo Igor Coronado, com Memphis e Yuri Alberto no ataque. Pelo menos é isso que eu acho que vai acontecer. Uma possibilidade, não para titular, mas para ficar no banco de reservas, seria do espanhol Héctor Hernández, que estava inscrito na Copa do Brasil, não foi utilizado contra o Flamengo, o Ramon preferiu não utilizá-lo, mas não estava na Sul-Americana. Ele não pôde jogar os confrontos contra o Fortaleza, por exemplo. Na última, quando você passa de fase, né, você pode fazer algumas trocas nas suas inscrições. E o Héctor Hernández entrou, juntamente do Alex Santana. Então, o Héctor Hernández poderia estrear na Sul-Americana, estando relacionado para esse confronto contra o Racing, pois ele acabou sofrendo uma torção no joelho direito no treinamento. Foi uma lesão no ligamento colateral lateral, e significa que ele está fora da temporada. Ele foi inscrito na Sul-Americana, mas não joga mais esse ano. Então o Héctor Hernández ficou realmente para o ano que vem. O Alex Santana, como eu disse, foi inscrito e é um que pode muito bem pintar. A gente já imaginou que ele fosse ganhar alguns minutos contra o Flamengo, isso não aconteceu, mas agora, mais uma vez, vai estar relacionado e agora devidamente inscrito na Sul-Americana. Foi muito especial nesse estádio aqui contra o Fortaleza. Em um cenário que, naquela época, a gente falava, Fortaleza tem um trabalho mais estável, uma equipe que funciona melhor coletivamente, mas o Corinthians se superou. Apesar da eliminação de um jogo muito pobre, né, criativamente contra o Flamengo, no fim de semana pegando a Copa do Brasil, eu acho que no geral
pelos reforços e até pela variação tática que o Ramon conseguiu adotar em alguns momentos, o Corinthians melhorou de lá para cá. Hoje a expectativa aqui é de um Corinthians tentando construir uma vantagem. É muito difícil jogar, né, o jogo de volta no El Cilindro, né? E o Racing é uma equipe que é muito forte, muito competitiva, quinta colocada no Campeonato Argentino, uma grande campanha na Copa Sul-Americana, treinada pelo Gustavo Costa, já mostrou isso contra o Atlético Paranaense, um time que marca muito bem, principalmente fora de casa. É um time muito vertical, muito perigoso nos contra-ataques. Tem um artilheiro da competição, que já marcou 26 gols nessa temporada, que é o Adrián Martínez, né? Tem Quinteiro, aquele mesmo canhotinho de seleção colombiana, meio campo com mais pegada ali com Almendra, né, que é um jogador importante, o Nardoni, e tem o Vieto também, né, que é um jogador que foi treinado pelo próprio Ramon Dias, né, no Al Hilal, uma contratação que chegou recentemente. Não se sabe se ele vai ser titular, Bruno, porque tem a chance do Costas botar uma linha de 3, se defender um pouco mais, até olhando para esse Corinthians, né? O Corinthians do Ramon Dias, ele funciona melhor quando vai para um jogo de trocação, quando tem um pouco mais de espaço. Quando ele enfrenta o adversário organizado, como por exemplo o Flamengo fez, né, entregando a bola para o adversário no segundo tempo, quando o Bruno Henrique foi expulso, né, ele sente dificuldade. E aí o Ramon fez... Kaká fazendo a zaga ali com o André Ramalho. E no meio campo, acho que é uma modificação que o campo está pedindo. Bruno, Abel, companheiros e amigos. Carrídio, que é um jogador que te dá mais categoria, mais qualidade para criar quando você tem a posse de bola. Com o José Martínez como primeiro homem de meio campo. E o Charles para ser também um jogador para tentar frear esse contra-ataque, né? Ele dá mais imposição física para esse meio campo, é importante. E na frente, né, o que todo mundo já espera nesse 4-4-2, meio que losango ali, com o Garro sendo 10 e Memphis Depay e Yuri Alberto. Essas são as armas do Corinthians para tentar passar por um Racing que é muito forte, está mostrando isso durante toda a temporada. A Copa Sul-Americana se torna uma das prioridades. A grande prioridade é, óbvio, a permanência na Série A. Mas estar numa Libertadores no ano que vem, conquistar um título continental é muito importante esportivamente e financeiramente, pensando no próximo calendário, pensando também em 2025. Vamos ver se vai ser uma noite mágica hoje novamente e vamos ver se o Depay consegue de novo ser o protagonista, né, nessa combinação arco e flecha com o Yuri Alberto. Ô, Dona, a gente já vai se despedir, mas eu vou colocar as escalações das duas equipes, então, aqui na tela, tá? E aí depois, claro, o Abel, o Prates e também o Eugênio, eles vão comentar bastante sobre o jogo. Mas então, aí é a escalação do Corinthians, tá? Com essa possibilidade, então, do Memphis no ataque e também é uma atração, né, Dona? Uma grande atração, um jogador que está melhorando a parte física, ganhando mais ritmo. Acho que o Corinthians fica muito mais criativo com ele, porque ele não é um 9, ele circula muito bem fora da grande área. Ele consegue potencializar o jogo de velocidade do Yuri Alberto. Fez muita falta contra o Flamengo. E é o time que a gente falou, né? Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Kaká e Bidu. Martínez, Charles, Carrídio. Carrídio, para mim, é titular desse meio campo do Corinthians, com Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. O Memphis, com certeza, eleva muito tecnicamente, um jogador de outro nível. E o torcedor corintiano espera que hoje ele esteja inspirado contra esse forte Racing. Dona, você volta logo mais, tá? No Sport Center 1, junto comigo, com o Jean, até já, Jean, e o Rafa também. Tchau aí pra vocês. Abel, Rafael Prates e Eugênio Leal agora falando mais de Corinthians aqui pra gente. Certo, Abel? Com o Memphis em campo hoje, hein, Abel? É isso aí. Valeu, Rafa Marques, Jean Oddi, Bruno Vicari, o Donan também. Obrigado a todos. Bom trabalho aí, boa continuação durante a nossa programação aqui, ESPN Disney Plus. E Eugênio Leal, a gente viu ali o provável Corinthians contra um Racing que já mostrou bom futebol, como destacava o Donan, trouxe até alguns nomes. Qual o seu pensamento, o que você imagina desse confronto começando hoje na Neoquímica Arena? Inclusive ele falou com o Memphis, né? A gente viu a escalação. Tem um amigo meu que já comprou a faixa do Memphis. Opa! Sério? Mesmo? Tá circulando por aí. R$60 estava custando. Comprou lá no Parque São Jorge. É? E só vai agora para a Neoquímica com a faixa.
Olha lá, essa faixa branca. Que a mística permite isso? A mística. Tá dando certo, né? Deu, então. Certo. Não, o Memphis está conquistando o coração da torcida. É um reforço importante para o jogo de hoje. É um jogo que, dentro do torneio, é um jogo pro Corinthians, um jogo decisivo, né? Mas eu tenho para mim, tenho falado isso aqui várias vezes, claro que a gente quer ver o time brasileiro na final. Quanto mais longe o Corinthians vai nas competições paralelas, mais ele se complica no Campeonato Brasileiro. Mas alguma coisa que comprove isso, Eugênio? Porque a gente tem uma visão em relação a desgaste... Mas nem tudo na vida tem comprovação. Nem tudo na vida... Você ensinou isso aqui recentemente. E o Prates falava... O Rafael Marques ontem usou uma palavra muito boa, né? Qual? Tangibilidade. Que é isso daí? Tem coisas no futebol que são intangíveis. Você não tem como comprovar. Não tem como botar causa e efeito. Mas para mim... Você pode colocar o seu feeling. Exatamente. Para mim, as competições paralelas, elas desviam o foco, afetam o rendimento físico. Mas não se pode ajudar se tiver um bom resultado, um bom desempenho. Uma competição, ela não interfere na outra, gente? Até agora não funcionou no Corinthians. O Corinthians foi até semifinal de Copa do Brasil. Caiu no final de semana, mas foi longe. Sim. Está na semifinal da Sul-Americana, primeiro jogo hoje. E nem o fato de ter tido relativo sucesso nas competições paralelas, com algumas boas atuações, isso não ajudou o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Aí, fiel torcida, uma ótima noite a todos. Eu tô chegando com tudo nessa noite. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia do Corinthians amassar o Racing com tudo. Estou na expectativa a 1000, igual vocês, né? Tô torcendo muito para que o Corinthians consiga fazer um placar elástico na sua casa, na Neoquímica Arena, e parta para a Argentina para conseguir essa tão sonhada classificação. Vamos com tudo, né? Para vocês, quanto será o placar daqui a pouco? Para mim vai ser 2-0 Timão. Deixa aqui nos comentários. Sabemos que não será um jogo fácil, até porque o Racing foi uma goleada histórica para cima do Atlético Paranaense. Então assim, vamos torcer para que o Timão jogue bola, coloque a bola no chão e saiba trabalhar da melhor maneira possível. E também quero falar sobre uma possível chegada de Renato Gaúcho no Corinthians. Fonte muito próxima dão conta que tem 2 treinadores na mira do Timão para a próxima temporada. Um deles é Renato Gaúcho e o outro é o Luiz Castro. Os dois, né, são prioridades para o Corinthians na próxima temporada. O plano A e o plano B eu não sei, mas esses 2 treinadores estão na mira do Timão. E assim, o presidente Augusto Melo vai fazer de tudo para contratar esses 2 treinadores. Desde já quero saber de vocês, seria uma boa contratar Renato Gaúcho e também contratar o Luiz Castro? Deixa nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, fiel torcida. Se inscreva no canal, deixa o like e vai, Corinthians!